Olá, o Porto Alegre em Debate está no ar. Eu vou começar a edição de hoje com uma pergunta. Quantos livros você comprou no último ano? Se a resposta foi nenhum, saiba que você não está sozinho. Conforme uma pesquisa encomendada pela Câmara Brasileira do Livro, 84% dos brasileiros não adquiriram nenhum exemplar no ano passado. Isso é apenas um dos reflexos da falta de incentivo à leitura no nosso país. Para tentar reverter este cenário, o governo federal publicou na última semana o decreto que regulamenta a Política Nacional de Leitura e Escrita. Planejado pelos Ministérios da Educação e da Cultura, o programa define um conjunto de ações voltadas à valorização do livro e da leitura, a serem executadas pelo poder público e pela sociedade. Para conversar sobre ações do Estado e da sociedade civil para trazer a leitura, a escrita e os livros para os hábitos do dia a dia da população brasileira, a gente recebe aqui no nosso estúdio Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro. Sônia Zanqueta, integrante da Comissão Executiva da Feira do Livro de Porto Alegre. E Lilian Rocha, escritora e curadora da literatura e cultura negra da Feira do Livro da capital gaúcha. Bom, pessoal, obrigado por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos à TV Câmara Porto Alegre. Ok, eu que agradeço o convite. Olá a todos que nos assistem. Muito obrigado aí, Gilberto, pelo convite. A gente que agradece, Max. Obrigado. E eu começo contigo, Max. Tu esteve presente, então, na Bienal do Livro, Internacional do Livro lá de São Paulo, a 27ª edição, na qual foi assinado este decreto pelo presidente que regulamenta essa política nacional. São várias ações que pretendem, enfim, incentivar a leitura a longo prazo. Seria um prazo de 10 anos para a implementação completa dessa política, começa em 2025 e segue até 2034. É uma segunda tentativa, né, de pôr em prática uma ação nacional para, enfim, fomentar esta área da educação, da cultura. Algumas ações são bibliotecas, por exemplo, em conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. O governo ficou de ceder cerca de 500 livros para novos conjuntos habitacionais. Também tem o envio de obras literárias para cerca de 6 mil bibliotecas públicas em todo o país, e também mais recursos para o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, e também o lançamento de um portal na qual as edições digitais dos livros do PNLD estarão disponíveis ali para serem acessadas de forma virtual. Então pergunto para ti, Max, o que tu achou dessas ações? Elas realmente têm, assim, de um primeiro momento, uma efetividade? O que tu achou? Elas realmente vão poder ser implementadas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul? Pois é, eu acredito, né, que sim, é um grande incentivo, para mim é um marco para o incentivo da leitura, da escrita no Brasil, essa assinatura desse ato. Porque é um projeto a longo prazo, né? Nada tu faz de uma hora para outra. E tu pensar 10 anos é o mínimo que a gente pode fazer. Eu acho que essas ações, desde a compra de livros para bibliotecas, que eu achei fantástico, né? Toda a Minha Casa Minha Vida, projeto que tem, o governo já no projeto exigia uma construção de uma biblioteca e adquirindo livros, de pelo menos 500 livros para cada biblioteca. Eu achei uma ideia fantástica, e se conseguisse levar para todos os projetos já existentes de Minha Casa Minha Vida, vai ser muito bacana, porque realmente são pessoas que não têm acesso ao livro, e esse incentivo é muito importante. Exato. É uma das ações, claro, né, Gilberto? Isso. Na abertura do programa, Max, eu até comentei ali, cerca de 84% das pessoas que responderam àquela pesquisa não adquiriram nenhum livro. E também consultando outros levantamentos, cerca de 50% da população não tem o hábito de ler. Então pergunto agora para a Sônia. Sônia, tu que é integrante também da comissão aí organizadora da Feira do Livro de Porto Alegre, mas depois nós vamos falar das novidades para este ano. A gente poderia dividir essa questão do incentivo à leitura em duas partes, o público infantil e o público adulto. Gostaria de falar contigo aí em relação ao público infantil.
por que as crianças hoje em dia, Sônia, de certa forma, perderam aquele interesse por ler, por ter o livro em mão, poder, enfim, viajar por aquele universo que a leitura proporciona? Além de coordenar a área infantil e juvenil da feira, eu coordeno uma biblioteca comunitária em Cachoeirinha. E eu tenho uma visão muito clara de que as crianças sim podem e querem ler. E quando chega num ambiente acolhedor, onde vem ações de leitura, né? Nós temos mediadores, elas se encantam e terminam lendo. Na nossa biblioteca, nós temos mais dificuldade de fazer os adultos lerem do que as crianças e adolescentes. Quem mais lê na nossa biblioteca são os adolescentes, porque nós temos uma série de atividades, computadores, aula de música, bateria, teclado, vários instrumentos. Temos várias atividades que chamam para o nosso espaço e sempre há... Bom, tudo que tem aqui é em função da biblioteca. Você já tem a sua carteirinha de biblioteca? Não. Então, cadastre-se e você pode acessar tudo que tem aqui. Eles terminam lendo e leem muito, porque nós temos também um acervo, todo ele vindo de doações, mas muito, muito, muito rico. Nós temos parceiros maravilhosos. E eu vejo na feira também. Nós trabalhamos um ano inteiro na nossa biblioteca, quem menos lê são os homens adultos. E a gente faz um esforço imenso lá, já criamos uma área de rock, uma área de futebol, agora de tradicionalismo. A gente fica criando artifícios para atrair o leitor adulto para a nossa biblioteca. Com criança e adolescente a gente não tem tido problemas. E na feira nós trabalhamos o ano inteiro, motivando professores. Então a gente tem centenas de professores que já são muito parceiros da feira e que, assim, às vezes em janeiro já estão me perguntando: Sônia, me diz que o fulano vem esse ano, porque eu já estou comprando livros dele. O professor, às vezes, com seu recurso, está comprando os livros porque tem que promover a leitura prévia, né, para que o encontro seja produtivo, prazeroso. Então, a feira começa dia 1º de novembro, nós já estamos agendando escolas desde o começo de agosto e trabalhando com professores desde março. Né? Então, é encantador ver, assim, lamentavelmente não são todos professores, mas há ainda professores muito apaixonados pela leitura e que conseguem formar leitores para sempre, para além dos muros da escola. Porque tem aquele professor que diz, leia porque vai cair na prova, e tem aquele professor que te mostra que é importantíssimo, que vale a pena ler aquele livro, né? Então, esses a gente tem que incentivar também. A Câmara tem um núcleo de formadores, de mediadores de leitura. Entre outras ações, nós temos há vários anos, acho que 11 ou 12, um curso de formação de mediadores de leitura em parceria com o Instituto Federal. E os professores vêm de vários municípios, participam durante vários dias, são encontros quinzenais, né? E já se preparando para a feira. E também para melhorar os seus projetos na escola. Então, funciona. Agora, uma coisa muito importante é o poder público também investir mais, né? Eu estou falando de bibliotecas escolares, de bibliotecas públicas, né? Falta um investimento na estrutura, em pessoal e acervo, né? O acervo tem que ser vibrante, né? Não podemos oferecer acervo muito desatualizados, porque o jovem e a criança, eles querem... Os jovens chegam na nossa biblioteca e dizem: Sônia, me diz que tem um livro de tal saga, tem um livro de tal filme. Então a gente tenta tornar esse acervo muito estimulante, né? Então, instigante. Seria mais fácil, então, tu incentivar a leitura para o público infantil. Existiria um artifício. Nos dá mais trabalho na nossa biblioteca chamar os... nós estamos perto de 3 ocupações. Então, as mulheres vêm mais, mas elas, a literatura dela é pouco diversificada. E aos pouquinhos elas vão ampliando, porque a gente vai oferecendo. Ontem chegou uma senhora que faz tratamento no CAPS, que é um centro de atendimento psiquiátrico que fica ao lado. E ela me disseram que eu tenho que ler. E ela estava muito deprimida. E eu digo: eu vou te recomendar um livro maravilhoso da Cláudia Tages. Aí contei que era a Cláudia Tages, né? E contei que era muito bem-humorado, tal. Ela saiu feliz da vida. Hoje ela já trouxe, já li o livro, um livrinho figurinho, já queria outro da Cláudia Tages. Então funciona esse olhar, né, de quem está ali, né? Tu tem que saber o que tu pode oferecer para aquela pessoa, né? Tem que deixá-la escolher também. Gilberto, complementando aí o da Sônia, é muito mais fácil tu ensinar uma criança a criar o hábito de leitura. Depois tu não perde mais, porque quem tem acesso ao conhecimento uma vez, vai ver que aquilo ali é uma fonte inesgotável de conhecimento. Exatamente. Então é muito mais fácil trabalhar uma criança para ter
o hábito de leitura do que tu resgatar um adulto e criar isso num adulto que já tem hábito e vícios diferente. Mas é o papel também, né? Então, até o Plano Nacional de Livre Leitura vai trabalhar muito bem as bibliotecas. Dentro do que a gente escutou, né? Então, essa atualização de acervo que a Sônia falou aqui é essencial, é essencial e vai ser muito trabalhado pelo que a gente viu e acredito que por isso do sucesso desse plano de 10 anos com as bibliotecas. Nós tivemos uma experiência muito interessante lá em Cachoeirinha com uma escola que fica diante do nosso Instituto Ágora na época da pandemia. Quando estava assim mês quarto, quinto, sexto, que já não era tão grave, né, que o pessoal estava com medo de sair, a gente criou com a escola um projeto que chamava Nossa Comunidade Ler. Então nós conseguimos livros novos para todos os professores, alunos e servidores. E o desafio é que o menino tinha que ir para casa e ele tinha que atuar como um agente da leitura na família. E eles mandavam para a professora que coordenava isso por WhatsApp. Olha, o meu pai se caracterizou como aquele super-herói e tal. O pai dentro de casa dramatizando a história, né? A mãe lendo a história para o filho menor. Então foi muito lindo que durante 3 meses se envolveu muitas famílias através dos meninos atuando como agentes de leitura. Aí a gente vê a importância da família se envolver em todo esse processo, né, de incentivo à leitura. Aproveito para perguntar para a Lilian. Lilian, a gente estava comentando aqui, o público infantil, juvenil é mais fácil de tu incentivar, de tu trazê-los para esse mundo da leitura. Estava conversando um tempo atrás com um empresário do ramo aí das livrarias, até ele foi atingido por essa enchente, perdeu vários produtos. E ele comentou que uma das estratégias dele para atrair os leitores se ele puser só a livraria lá, só os livros, dificilmente ele conseguirá, enfim, atrair aquele montante de pessoas que ele deseja. Então ele pôs café, pôs comida, pôs outras coisas que vai, digamos, em sintonia com isso daí que tu comentou agora há pouco, São artifícios, né? Artifícios para atrair os leitores. Então, Lilian, aproveito para perguntar para ti, em relação ao público adulto, na tua perspectiva, assim, que ações, tanto do poder público quanto da sociedade civil, poderiam ser implementadas para a gente conseguir trazer a questão da leitura? A gente sabe que aqui na região sul nem tanto, mas muitas pessoas ainda são analfabetas, não tiveram aquela oportunidade de ter acesso à educação formal. Mas são barreiras, né, que aos poucos aí o Estado, a sociedade vai superando. Que trabalho tu acredita que poderia ser implementado para a gente conseguir solucionar esse problema? Olha, cada vez mais tem que ser implementadas bibliotecas comunitárias, né? Nós temos visto aqui em Porto Alegre, um grande número, e na grande Porto Alegre também, o que tem facilitado o acesso dessas pessoas, que às vezes não têm condições de estar comprando um livro, mas que podem e que gostam. Tem muita gente que gosta de ler. E que às vezes falta um incentivo, né, uma aproximação. Então, nessas bibliotecas comunitárias, eles têm a oportunidade de selecionar um livro, poder ler, sentar, conversar no meio onde ele está. Importante dizer que também essas bibliotecas comunitárias têm que ter uma bibliodiversidade. Porque daí sim, aquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade vão se sentir próximas, ou seja, não adianta ela chegar numa biblioteca e não encontrar um livro que tenha a ver com a sua realidade, que tenha a ver com o que ela realmente gostaria naquele momento de descontração, de entretenimento, pegar, poder folhear um livro com gosto, né? Então, é necessário extremamente uma bibliodiversidade. E também o acesso a esse tipo de leitura, facilitar isso. Tem que ter implementações de vários tipos de normativas, né, de leis que favoreçam com que as escolas e também os professores, porque muitas vezes os professores também não conseguem nem comprar um livro para poder dimensionar e poder ter a relação com o leitor e com a questão da leitura de uma forma mais prática, né? Então, na realidade, é necessário que tenha ações que favoreçam com que esse livro chegue até o público adulto. Importante dizer que, durante esse período
que teve as enchentes no Rio Grande do Sul, realmente várias livrarias e distribuidores e escritores foram abatidos com relação a isso. Mas muitas das pessoas que são leitoras, né, se colocaram à disposição de alguma forma entrar em contato com esses escritores, com essas editoras, com esses livreiros e poder ver de que forma poderiam. Então, existem pessoas que querem ler, que querem estar nesse movimento importante da leitura e da escrita de uma forma bem contundente. Só que é necessário também perceber que essas livrarias que estão colocando seus cafés, que estão colocando os saraus, os clubes de leitura, que aumentou muito, que tem favorecido que as pessoas tenham entrado em contato com o movimento da leitura, mas ao mesmo tempo tem muita gente escrevendo. E muita gente escrevendo porque sabe que existem pessoas que também querem se aproximar dessa escrita, né? Então, eu acho que é necessário ter um olhar mais focado para essa possibilidade de abranger mais, democratizar a leitura, né? Não ficar uma coisa apenas um nível social mais alto, mas que existem muitas pessoas na periferia que estão fazendo trabalhos de escrita criativa maravilhosos, né? E que também bibliotecas estão chegando até lá. Então, de que forma o governo também pode ajudar isso? De que forma pode chegar de uma forma mais fácil esse livro, né? Um livro popular que as pessoas possam comprar e ao mesmo tempo levar para suas casas e ao mesmo tempo ter bibliotecas que favoreçam isso, né? Exatamente. A questão do preço, ele conta muito. A gente para imaginar uma pessoa que recebe um salário mínimo. Estava conversando com o meu coordenador antes da gente começar aí o programa, ele estava comentando referente a um livro que ele comprou e ele achou muito caro o valor, cerca de R$100 um livro. Na tua opinião, Max, em relação a esses incentivos aí do Estado, do poder público, a tributação dos produtos aí, digamos, livros, ela já é reduzida, mas mesmo assim continua sendo de difícil acesso, principalmente, como a Lilian comentou, para as camadas mais carentes, mais vulneráveis da sociedade, né? Perfeito, eu também acho, e aí eu gosto de destacar o papel desses grandes eventos literários, como a Feira do Livro de Porto Alegre. Ele engloba tudo que a Sônia falou e que a Lilian falou. Ele tem um acesso democrático, uma feira popular, que nem a Feira do Livro de Porto Alegre, uma praça pública sem cobrança de ingresso, só chegar e tu vai ter livros, a partir de R$3, R$4 tu vai comprar um bom livro na Feira do Livro, só saber garimpar ali. Então, esse tipo de evento tu traz o autor para perto do leitor, então o incentivo é muito grande disso, o acesso democrático, nem eu falei. Então, esses eventos, eles acabam democratizando o livro e incentivando com ações que a Sônia enumerou, algumas que a Feira do Livro faz, que são fundamentais para essa manutenção da leitura, do incentivo à leitura e à escrita. E também outra que a Câmara do Livro lançou ano passado, que a gente vai botar em prática, por causa da enchente não teve, que foi uma Feira do Livro descentralizada, levar para as periferias a Feira do Livro. Aí fica mais democrático ainda. Então são ações que, lógico, com a participação de governo seriam muito mais eficientes. Por exemplo, lá na Bienal, que é uma feira diferente, mas existe muito incentivo do governo com o Vale Livro. As escolas municipais que visitam, estaduais e municipais que visitam a Bienal, todos ganham um Vale Livro de R$60 para o aluno e R$80 para o professor. Então, foram 8,5 milhões nessa Bienal. Está sendo, né, de São Paulo. É uma legislação estadual lá de São Paulo? Não, a cada Bienal existe essa negociação. Sim, o ano passado, a Bienal conseguiu o prefeito do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio e do Estado e do município, 13 milhões de Vale Livros. Aqui na nossa feira nós não temos o Vale Livro. Então a gente precisa colocar isso em prática, porque é mais um incentivo, atingiria um público que não tem condições de adquirir o livro. Então são ações que a gente já tem uma curadoria de uma grande entidade, que é a Câmara Rio Grandense do Livro, com grandes curadoras, aí a gente vê a Sônia, a Lilian. Então o governo podia aproveitar isso e fazer esse incentivo. Então existem formas mais práticas para o governo conseguir ajudar. Falta aquela vontade política realmente, né, para ter uma eficiência maior. Então, essa tua colocação, para mim, é por aí que a gente consegue ter mais eficiência na questão do incentivo à leitura. Gilberto, falando no aspecto democrático da feira,
nós temos desde o ano 2002 um projeto que se chama Feira Vai a Fase. No começo nós mandávamos autores durante a feira, uma unidade, duas, chegamos até 5. Atualmente um autor entra online. O ano passado foram 17 unidades e ele encontrou adolescentes que haviam lido ao menos uma obra sua previamente, que são adolescentes que frequentam as bibliotecas, que atualmente, através do Banco de Livros, né, que é uma iniciativa fabulosa, todas as unidades da fase têm bibliotecas, né? E através do projeto A Página Virada, nós tivemos o ano passado um autor em contato com apenados que frequentam as bibliotecas do sistema prisional. E isso se repete esse ano. A Página Virada, que é com a SUSEP, Secretaria Estadual de Justiça, ele é mais recente. Mas o da fase evoluiu tanto que atualmente tem um concurso de literatura feito em todas as unidades. Então, além da Feira Vai a Fase, tem a Fase Vai a Feira. E os meninos que tiraram os primeiros colocados, geralmente os 30 que têm obra publicada no livro, vão à feira, autografar o livro e encontrar um outro autor. Então, é fabuloso, porque eles já estão, neste momento, lendo obras do Otávio Júnior em todas as unidades da fase. E o mesmo autor foi escolhido também pelo sistema prisional, porque ele tem um livro muito interessante sobre a experiência que ele teve criando bibliotecas no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão, porque ele é de lá, esse autor, né? Então, os dois escolheram haver uma série de autores, tanto o pessoal das prisões como da fase escolheram esse autor. Então, ele vai entrar online. Então, é mais ações que uma feira que nem a nossa traz para a sociedade, que eu acho que é importante, né? Sempre colocar isso. Fora, né, toda uma feira dessa, todo o incentivo à economia criativa, né, a fazer com que, logo depois de uma enchente dessa, uma tragédia dessa, o mercado comece a recuperar um pouco desse perdido. Espero que a feira seja um sucesso em vendas, porque o mercado está precisando. Muitas empresas, quase 30 empresas foram atingidas diretamente dessas que vão participar da feira. Mas o bacana é que até hoje a gente fez um levantamento das 67 que foram o ano passado inscritas na feira, livrarias, editoras, distribuidores. Esse ano nós já temos 72 inscritos. 72 inscritos. Então vai ser uma feira do tamanho que ela merece, ainda mais completando 70 anos. Isso para mim alivia um pouco, porque realmente esse período está bem difícil para as empresas. Eu recordo, Max, Sônia e Lilian, que quando aconteceu essa tragédia climática, até chegou-se a cogitar de não ter a edição número 70, né, da feira, mas a gente viu aí tanto a sociedade, aí, o pessoal, as livrarias, os escritores se mobilizando. Vai ser realizado do dia 1º ao dia 20 de novembro, né, Max? Então, inclusive a Câmara Rio-Grandense do Livro fez um levantamento. Foram quantas livrarias, quantas editoras tu recordas? 27. Que foram diretamente dos associados, tá? Dos associados. É que tem editoras que não se associaram, livrarias que não se associaram ainda, que estão iniciando ou não participam da feira. Mas há empresas que perderam 30 mil livros do seu estoque. Principalmente ali no 4º distrito, que é um polo, pegar polo gráfico. A distribuidora, assim, que é a livraria, e aí tem 3 centros de distribuição ali no polo, os 3 atingidos, que é a Livraria Cameron, por exemplo, que é uma rede de livraria gaúcha. Exato, eles tiveram, acho que 60 mil livros. A equipe da TV Câmara esteve lá, nós conversamos com o proprietário. O Delamora, Exato, isso aí, então vamos se recuperar, mas é lento o processo. Isso. Antes da gente passar para a Feira do Livro, propriamente dita, eu gostaria de abordar um outro ponto, a questão aí dos livros virtuais. Antes da gente passar aí para a questão da feira. Aproveito para perguntar para Lilian, hoje em dia, celulares, computadores, tudo na palma da mão. Mas ainda tem muita gente que tem aquela familiaridade com o papel, que não larga a mão, que não consegue abandonar o papel, a folha, o ato de folhear o livro. O que tu acha, enfim, esses Kindles, esses dispositivos digitais,
eles vieram para somar, vieram para... Ou de determinada forma eles estão prejudicando todo esse mercado editorial? Qual a tua visão? Olha, não adianta a gente querer dizer que não, né? Porque está aí, a tecnologia está aí e veio para ficar. Tem pessoas que preferem ler nesse formato. Eu sou daquelas chatas, eu gosto de sentir o livro, eu gosto de ver a capa, eu gosto de cheirar aquele livro. E assim como eu, tem várias pessoas que são da mesma forma, que gostam de ler, até porque eu uso óculos. E se eu fico lendo muito um Kindle, uma hora meus olhos estão completamente já com uma grande dificuldade. Então, eu acho que é algo que está aí estanque, né? É claro que tem uma grande concorrência com relação ao livro impresso, mas o livro impresso está aí e vai continuar porque tem várias pessoas que gostam desse formato e é fundamental, né? Eu acho que uma criança tem que estar com o livro na sua mão, poder folhear, poder sentir a textura, aumentar sua criatividade ao ver aquela possibilidade que tem ali impressa. Alguns adultos vão preferir realmente o livro virtual, né? E que tudo bem. Mas o livro impresso está aí e tem muitos adeptos. E eu espero que continue durante muito adepto, porque eu sou uma adepta do livro impresso. Exato, e não tem lugar melhor para adquirir um livro impresso físico do que a Feira do Livro. Exatamente. Certeza, né? Porque além do desconto que todos são obrigados a dar, há muitas promoções, muitas caixas de saldos, né? E nós vemos, por exemplo, o Olívio Dutra, que vai todos os anos à feira, ele vai com 2 sacolinhas e sai com 2 sacolinhas. Porque percorre as... E um detalhe importante, eu tive agora também na Bienal, e o pessoal vai de mala. Vai de mala e vai de sacola, então que também vai de malinha na nossa feira do nosso livro também, né? Nós temos uma professora que vem de Charqueadas, ela se muda para um hotel do CEPERS, acho que é um alojamento, e ela anda com uma malinha com rodinhas. Ela fica quase todos os dias da feira. Sim, ela vem, ela se muda para Porto Alegre. Ela mala 3, 4 vezes por semana. É incrível, eu não lembro o nome dela. Mas devia dizer o nome dela. Marinês Faria Borne. Olha, tem que dizer o nome dela. Maravilhosa, Charqueadas. Todo ano, cara. Ela pega autógrafos de todo mundo, né? É muito legal isso. E vibra. Mas eu vou voltar ao livro virtual. Ela vai com a malinha dela. Gilberto, vou voltar ao livro virtual, tua pergunta. Eu sou editor, né? E falar do livro virtual, a tecnologia está aí. Eu acho que a gente não pode brigar contra a tendência, né? A tendência é os dois caminharem juntos, 3, o audiobook está vindo com muita força também. Tem gente que não gosta, como é que vai escutar? Tudo que vem para incentivar a leitura vale a pena. Lógico. Então, o livro virtual, o e-book, o audiobook, o livro no metaverso, que está surgindo outras formas de livro aí que a gente ainda vai... Cara, tudo ajuda a incentivar a leitura. Hoje, no mercado mundial, pegar a Ásia, que foi a que mais aderiu ao e-book, eles chegaram a ter 60% do faturamento das principais editoras pelo e-book e 40% do livro impresso. Hoje já está lá na Ásia 20 a 30% do livro e-book e voltou a ser 70% do impresso. Então isso eu acho que vai caminhar isso aí, 30, 40, 30, 70, 40, 60, impresso e e-book. E isso é muito bom porque tem estudo na própria Amazon que se tu tem um livro e-book junto com o impresso para vender, o impresso vende mais. Então eu tenho clientes que compraram um e-book para ler no aeroporto, para ler numa viagem, e depois vão lá e compraram impresso para ler ele no físico. Então, um ajuda o outro, eu acho que isso veio a somar essas novas tecnologias. O que eu acho que a gente perdeu com a tecnologia porque é mais uma concorrência com o tempo. As pessoas perdem tempo. Eu, por exemplo, eu lia muito mais do que leio hoje, porque chego em casa, é WhatsApp, Instagram, tu tem mais informação, aquela instantânea, que é importante, claro que é, mas aí tu perde aquela da leitura, que é uma que te ajuda mais ainda ao desenvolvimento, desde o pensamento, do raciocínio até a outras vantagens. Então é isso. Exato. E Max, Sônia e Lilian, é a 70ª edição da Feira do Livro este ano, foi criada em 1955, então 70 anos aí de Feira do Livro. Como a gente estava comentando, muitas pessoas acreditavam que não poderia ser realizada, né, devido aos estragos. Então, aproveita, eu continuo contigo, Max, para te falar um pouquinho sobre a estrutura deste ano. A Praça da Alfândega foi um dos locais mais atingidos aí pela cheia, muita coisa ficou destruída, a gente passa por ali e ainda vê problemas de calçamento, né, pedras, algumas coisas ainda
destruídas. Como é que está essa situação? Como é que vocês estão organizando aí a feira, esse diálogo com o poder público? Antes da gente começar aí o programa, estava comentando referente a um incentivo do governo estadual. Como é que está essa questão, Max? Bom, falando um pouquinho da situação da praça hoje, tá? Nossa preocupação é gigantesca. A gente estava até poucos dias sem saber se a energia, teríamos energia, porque toda a subestação que é subterrânea foi prejudicada com as enchentes. Então isso está sendo resolvido junto com a Equatorial, já teve uma primeira limpeza, testes, a princípio está tudo certo, que vai estar funcionando. Fizeram uns testes já ontem. Na questão das pedras portuguesas, que até saiu na imprensa hoje, ontem e hoje de novo, porque tem muitos buracos, mas a prefeitura já está trabalhando, a gente já viu ontem, muita gente trabalhando, porque é um trabalho bem manual, né? Até tem se aquelas pedras grês, aquelas pedras gigantes na frente da tua casa, a calçada já fica, com o tempo já fica, imagina uma pedra portuguesa desse tamanho, se não tiver manutenção. E ainda 30 dias debaixo d'água. Então, lógico que elas foram prejudicadas, tem os buracos. Então, lógico que a gente tem a expectativa de que a prefeitura consiga deixar pronto para a Feira do Livro, já, com conversas com a prefeitura antes, um tempo antes, eles garantiam que a gente teria uma feira com uma praça ao tamanho dessa feira, que são 70 anos, né? Então a gente espera sim que não tenhamos nenhum problema e estamos conversando com o poder público para isso. E o Memorial do Rio Grande do Sul e o Espaço Cultural dos Correios, que fica no seu térreo, estarão fechados para a reforma, né? Então estamos voltando a um espaço que se ocupou durante algum tempo, que é o Clube do Comércio, né? O QG da feira vai estar no Clube do Comércio. Isso é bacana, que o Clube do Comércio nos cedeu parte dos seus espaços para a gente ter a Câmara do Livro, a parte administrativa, algumas... Uma grande exposição sobre Guimarães Rosa, né? Então, agradeço ao Clube do Comércio, aproveitar um agradecimento público ao Clube do Comércio, porque para nós é vital para a Feira do Livro ter essas pessoas ajudando a feira. Exato. Ano passado, Max, Sony Lilian, a feira ela vendeu cerca de 211 mil exemplares, né? Foram vendidos, mas teve uma redução de mais ou menos 6% em relação a 2022. Este ano, Max, qual que é a perspectiva aí de venda, de superar pelo menos o do ano passado? Vocês têm já alguma estimativa? Eu faço uma minha, né? Lógico, a minha expectativa é que vendam pelo menos 250 mil livros para essa feira, tá? É lógico que é uma vontade, ele até veio crescendo, se tu pegar de alguns anos atrás, ele cresceu. O ano passado, ano retrasado, tá? Que foi a volta dela integral, não híbrida, passou integral, a 68, né? Ela subiu mais do que era 2019, pré-pandemia. Então, para nós foi um grande alento. E aí teve essa pequena queda, porque isso deve ser porque choveram 6 dias seguidos. Né? Teve aquelas enchentes logo depois da feira, no interior, Porto Alegre também teve. Exato, mas lógico, não chegou ao patamar de maio, mas teve problema de enchente. Então a gente teve 6 dias, muita chuva, e isso cai a venda, porque o pessoal não vai para o centro mais chuva. Então eu espero que a gente não tenha chuva. Parece que está se desenhando alguns cenários Temos de 3 dias mais também, de não ter chuva. Não, o mesmo número do ano passado. O ano passado foram 20 dias. Foram 20? 20 dias, esse ano também. Então, espero que, se não tiver chuva, a gente vai atingir os 250 mil livros, com certeza. Perfeito. Aproveito agora para entrar um pouquinho nos diferenciais e nas atrações. Lilian, em relação às novidades, Sônia, perdão, em relação às novidades para o público aí infanto-juvenil, o que tu poderia adiantar para nós? Quais enfim, as famílias que levarem as crianças, as escolas, o que elas vão encontrar? Nós já estamos em pleno agendamento escolar, centenas de turmas já inscritas, né? E o legal é que, ao se inscrever, o professor se compromete a promover a leitura de ao menos uma obra daquele autor. Nós temos 90 autores daqui e de outros estados na programação infantil-juvenil. Temos um espaço jovem com uma programação toda voltada para o ensino médio, e o Teatro Carlos Urbim com encontros para o ensino fundamental e a noite para a EJA. Né? E temos a Aldeia das Histórias, que vai estar caracterizada ambientada como uma aldeia africana, e os contadores de histórias caracterizados de acordo com o tema, onde teremos
toda uma programação para a primeira infância. Então, durante a semana, vamos receber as escolas infantis e no fim de semana, como sempre, as crianças acompanhadas de pais, avós, padrinhos, etc. Além disso, lá no nosso território, temos também um espaço muito legal que se chama Território dos Parceiros da Feira, porque a gente recebe propostas de universidades, prefeituras, entidades, coletivos que têm um trabalho relevante na área da leitura e da escrita e que vêm mostrar o que estão fazendo. Então, hoje eu tive que procurar 2 horários para uma atividade e descobri que eu só tinha 3 horários, tudo fechado. Há uma demanda muito grande, porque temos que dar vitrine, visibilidade para aqueles municípios, para aquelas entidades, para aquelas prefeituras que fazem um trabalho legal nessa área, né? Então a gente trata muito de usar a feira como vitrine, né? Para o que se faz nessa área. Deixa eu me intrometer aqui. O que foi bacana lá na Bienal, nós fomos reconhecidos quando eu estava presente numa das aberturas que teve. O Ming pegou e chamou a Feira do Livro de Porto Alegre, parabenizou pelos 70 anos e disse que essa é a feira mãe do Brasil. Então eles chamam por essas coisas que a Sônia tanto batalha, porque muita coisa é a Sônia que vai atrás, que batalha para trazer para dentro da Feira do Livro. Então isso para nós enche de orgulho, né? Eu estou à frente apenas há 2 anos, entendeu? Mas tem uma história de 70 anos para trás. É a mais antiga realizada em caráter contínuo, porque ela se inspirou numa pequena feira que havia lá na Praça da Cinelândia, que depois se descontinuou. Então é a feira mais antiga realizada em caráter contínuo. E, pessoal, o patrono da feira esse ano é o Sérgio Faraco, né? Ele foi 3 vezes já vencedor ali do Prêmio Açorianos de Literatura, né? Teve obras publicadas em mais de 10 países diferentes, então tá bem servida de patrono a feira esse ano. Lilian, aproveito para te perguntar o seguinte, este plano, essa política nacional de incentivo à leitura, ela também vai dar uma ênfase à questão da valorização da literatura e da literatura envolvendo a comunidade negra, dando uma valorização para a literatura, enfim, afro-brasileira, também de indígenas, para a cultura indígena. Na Feira do Livro, tu é coordenadora desse setor, tu cuida dessa parte. Fala pra gente, anteriormente tu já citou sobre a importância de trazer, né, de trazer a realidade das pessoas para os livros para a realidade das pessoas. O que quem visitar ali vai encontrar, que tipo de ação vocês vão desenvolver aí para aproximar, para trazer essa questão da cultura afro, da literatura afro, para mais próxima aí da população? É muito importante se colocar isso, pelo fato que, uns 5 anos para cá, tem se aumentado cada vez mais a procura da literatura negra, né? E isso é um movimento que tem sido feito com relação aos escritores e escritoras negras com relação a isso, né? E na feira que nós vamos encontrar saraus, nós vamos encontrar oficinas, nós vamos encontrar vitrine dos autores, ou seja, eles poderem falar um pouco do seu livro para depois ir para uma sessão de autógrafos. Nós vamos ter também debates importantíssimos sobre a literatura negra contemporânea. Quem são essas pessoas? Né? De que forma isso está sendo divulgado, propagado. Vamos ter um momento de música também, né? A música negra através dos afro-sambas, a música de raiz no dia 20 de novembro, né? Vai ter a música raiz. E também é importante ressaltar que durante todo esse período, de que forma vai ser feito isso, né? As pessoas estão muito acostumadas a não perceber esses escritores como se eles sempre fizessem esse trabalho com naturalidade. O que nós queremos colocar na feira é de uma forma natural esses escritores que sempre escreveram, mas que muitas vezes não tiveram a visibilidade necessária. Então, vai ter tantos escritores nacionais conhecidos, né, que têm um grande expoente, que já fizeram um trabalho muito importante junto às suas comunidades, né, falando da questão da mulher periférica negra, dos coletivos negros, assim como também os gaúchos, né, que tem um grande trabalho que está sendo muito bem aceito nacionalmente, ganhadores de prêmios, né, que vão estar na feira conosco, em mesas de debates falando sobre a importância da sua trajetória
e como é visto esse trabalho hoje em dia, né? Que hoje em dia teses estão sendo feitas, dissertações estão feitas. Algum tempo atrás isso não era conhecido, né? Então, com certeza na feira você vai poder ter debates com esses escritores, sessão de autógrafos, a vitrine que a gente fala, os saraus, o slam vai estar presente, né? Que é a poesia falada, que é muito característica, que vem da tradição oral negra, né? Então vai ter vários momentos com também com slams, oficinas de escrita criativa com relação a isso também. Então vai ter vários segmentos proporcionando que tanto os gaúchos como os nacionais possam estar mostrando esse trabalho. Importante dizer também que vai ter algumas ações ligadas à parte infanto-juvenil, né? Que esses escritores vão ir nas escolas, vão trabalhar com os professores do município e do estado, né? E também, ao mesmo tempo, vai ter atividades num dia específico, no dia 8 de novembro, que vai ser destinado várias atividades, onde a população está sendo convidada para estar presente, que vai ter do início da manhã até o final da noite, com atividades com relação a essa literatura e essa cultura, né? Então é fundamental que as pessoas prestem atenção, aos pouquinhos está saindo a nossa programação, né? No nosso site e nos jornais, enfim, nas nossas redes, para saber exatamente quem são essas pessoas. Vou dar um spoiler apenas aqui. Estará presente Cuti, que é o nosso querido de São Paulo, que é um escritor maravilhoso, um poeta, que foi um dos criadores, fundadores do Quilomboje. Quilomboje é um grupo de São Paulo que criou os Cadernos Negros, que tem mais de 45 edições, né? Que surgiu nos anos 80, um grupo onde, primeiramente, foi onde a Conceição Evaristo escreveu, né? Ele vai estar aqui em Porto Alegre lançando seu livro, e que é uma pessoa importantíssima dentro dessa literatura, que traz um conceito, que é a literatura negro-brasileira, que até então se discute se é literatura negro-brasileira, literatura negra ou literatura afro-brasileira. E o Cuti traz esse conceito. Então é importantíssimo que todos tenham essa noção do que vai acontecer, e muita coisa boa está para acontecer aí no dia 8, não esqueçam, 8/11, várias atividades, tanto na parte da infância como da parte da adulta, com essa programação lindíssima que a gente está programando, que está muito bonita. Exato, tu comentou, Lilian, referente às escolas. O interessante é a TV Câmara Porto Alegre todos os anos cobre lá a feira, e tem escolas de todas as partes do Rio Grande do Sul, escolas grandes, pequenas, que vêm lá do interior, dos rincões aí do estado. Escolas indígenas, exatamente. Quilombos. No ano passado nós tivemos grupos de 9 quilombos na feira, e esse ano estão confirmados 12 quilombos. Então as pessoas fazem o esforço para vir, para vocês verem o prestígio que a Feira do Livro é mais um papel importante da feira, né? Abrir para a diversidade. A feira traz debates sempre, mas eu até agradeço aqui, aproveitar o momento, agradecer a Lilian por ter aceitado o desafio, ser a curadora da feira. A gente sempre precisa dar mais espaço a vozes que sempre foram reprimidas, né, de toda a diversidade que a feira traz. Então, bom, Lilian, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse desafio. Isso. E espero a gente conseguir manter a Lilian, trazer ela para dominar a feira. A feira precisa ter um espaço, sempre teve, né? É importante dizer que mas tem que mas fortalecer tem e uma naturalizar. E naturalizar, Sim, ou seja, sim. não ser uma coisa diferenciada. Sim. Não precisa mais ser diferenciada, ela tem que estar dentro da forma mais natural possível. Né? Mas, mas é bom ter essa curadoria para dizer, vamos ver quem é que a gente pode trazer. Eu estou muito forma, feliz né? de que o Cuti está voltando depois de uns 15 anos. Exato. 15 anos que não é vem. importante ter Por aí. essa curadoria e ampliar e naturalizar, que nem a Lilian falou, mas tem que dar o espaço maior para recuperar o espaço que foi perdido com toda a repressão que sempre teve. Então, eu acho que tem que dar o espaço. E é importante dizer que muita gente contente. Eu tenho recebido várias mensagens alegres. Disse, olha, que esse ano eu vou na feira, né, para ver essas questões. Eu acho que não é só por isso, mas a feira... Eu sempre fui uma apaixonada pela Feira do Livro de Porto Alegre, né? Como escritora, enfim, eu sou uma pessoa que sempre estive na Feira do Livro, quase todos os dias, porque eu gosto de estar presente, verificando os autores que estão. Então, esse ano, eu convido o pessoal, né, que muitas vezes diz, mas a gente não encontra os nossos livros. Vocês vão encontrar esse ano, gente. Vão encontrar não só os livros, mas também os autores, né? Toda a parte também da programação cultural, né?
vão estar presentes. Então apareçam, vocês vão ficar muito felizes. Exato, então só reforçando aí, é do dia 1º de novembro, né, ao dia 20 de novembro. Das 10 às 20. Isso. Aliás, o horário agora é unificado tanto para as atrações adultas quanto infantil. Né? Tinha essa diferença, mas parece que deu certo das no último ano e vai ser mantido este ano, né? Perfeito. Então, gente, tá terminando o nosso tempo aí. Eu agradeço muito a participação de vocês. Então, vou deixar o espaço aí aberto para as considerações finais, começando aqui pelo Max. Max, tua mensagem final aí para os nossos telespectadores. Bacana. O agradecimento ao espaço, o apoio de vocês, a Câmara Municipal, da TV Câmara, é sempre muito importante para a gente divulgar a feira e as nossas atrações. Então, vocês são grandes parceiros. Convido a todos a visitarem a feira, ajudar a recuperar esse setor que é muito importante para o desenvolvimento da nossa comunidade inteira. Então, venham à Feira do Livro do dia 1º ao dia 20 de novembro, das 10 da manhã às 8 da noite. Vai ter muita coisa interessante. Sônia, em relação aí às atrações para o público infanto-juvenil. Eu gostaria de me dirigir, sobretudo, aos professores e bibliotecários. Corram para agendar os seus alunos, porque já estamos desde agosto com o agendamento escolar aberto. Podem se informar e obter os formulários de agendamento através do e-mail visitaçãoescolar@gmail.com. Obrigado. Perfeito. E tu, Lian, teu convite aí para as pessoas de todo o estado que estão nos assistindo aí, pretendem vir a Porto Alegre, tua mensagem. Depois de tudo que nós passamos, né, a gente faz esse convite. A presença é que vai fazer a diferença, a presença de todos nós. Então, eu conto com você, que apareça, vá nos visitar na nossa feira, visitar, olhar, compartilhar e estar junto nessa luta pela literatura e pela escrita. E antes de encerrar, um ponto importante, muitas pessoas vão na Feira do Livro, né, Lilian, e passam a tarde toda ali folheando. Às vezes, é um lugar de encontro e também para folhear. Exatamente, de encontrar pessoas, fazer conexões, folhear. Muitas, às vezes, não têm o dinheiro para comprar ali, mas acabam desenvolvendo outras relações. Então, a Feira do Livro, né, Max, tem também o grande poder, ponto né? de encontro da cultura, da literatura, de aquele que tem interesse para conhecer o autor. São mais de 600 sessões de autógrafos previstas para esse ano. Então é muito autor dentro da praça, que nem eu falei, né? Esse caráter popular que me encanta. A gente foi para a Bienal é um pouco diferente, também tem esse papel de popularizar o livro, de democratizar e de incentivar, mas igual a nossa feira não tem. Exatamente, a TV Câmara então vai estar presente lá fazendo a cobertura. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Voltem sempre à TV Câmara Porto Alegre, as portas estão abertas aí para vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigadão. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos no nosso canal no YouTube. Informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!